História da igreja, estamos no livro 1, falando da igreja primitiva. Na página 113, vamos falar sobre Clemente de Roma. Bom, Clemente de Roma, eu sempre coloco a data, a referência na vida dessa pessoa ou desse evento para ajudar vocês no entendimento. Eu coloquei ano 101 da era cristã, terceiro ano do governo de Trajano. Ele começou seu governo no ano 98. Clemente de Roma, ele então é um dos homens de destaque agora. Vamos considerar com a morte do apóstolo João, só existiam então pastores e bispos que eles tinham estado com os apóstolos. É o caso de Clemente. Esse Clemente, nós veremos, ele teria sido o discípulo do apóstolo Paulo, foi o discípulo do apóstolo Paulo, que agora no ano 101 também ele vai acabar sendo morto, tá bom? Então, número 11, Clemente de Roma. Clemente escapou da perseguição de Nero e se tornou um ministro de destaque na igreja, pois havia trabalhado diretamente com o apóstolo Paulo. Olha, então, depois da morte de Paulo e Pedro na perseguição de Nero, os seus discípulos já começam a se destacar, aqueles que ouviram a palavra diretamente dos apóstolos. Não? Mesmo João ainda morto, quando Pedro e Paulo morrem, Clemente ele começa a se destacar. Bom, eu coloquei o texto aí de Efésios, de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, em que o apóstolo Paulo diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então, esse Clemente, aqui da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele é esse Clemente que, segundo a história, ele se tornou pastor na igreja de Roma, tá bom? Resistiu a perseguições, no caso aqui ele era pastor durante essa perseguição de Trajano, até que ele é capturado e ele é morto, né? Bom, eu coloquei aí também um trecho de Eusébio de Cesareia, em que ele diz o seguinte: Paulo também atesta que Clemente, instituído o terceiro bispo da igreja de Roma, foi seu colaborador e companheiro de luta. Então, segundo a história, nós já não temos esse relato no livro de Atos, mas segundo a história, ele teria se tornado bispo de Roma, da igreja de Roma, por isso é que ele é chamado na história de Clemente de Roma. Naquele período não havia a prática de hoje de sobrenome, né? Então os nomes das pessoas, o sobrenome era ligado às vezes à profissão, José o carpinteiro, Jesus de Nazaré, no caso Clemente de Roma, Paulo de Tarso, né? O comentário prossegue. Escreveu a obra que é considerada um dos mais antigos documentos cristãos não incluído no cânon sagrado, Epístola aos Coríntios. Então, essa Epístola aos Coríntios eu coloquei lá no grupo de vocês, para vocês poderem ler, inclusive naquela lista lá que eu vou comentar mais tarde, alguns alunos aí vão obrigatoriamente ler essa epístola para fazer algumas anotações, alguns destaques, fazer um comentário, uma resenha crítica, como nós chamamos, tá bom? Então, mais tarde eu vou comentar sobre essa epístola. Alguns trechos interessantes da carta. Olha, para quem caiu essa epístola, eu destaquei alguns pontos aqui. É mais ou menos isso que você vai fazer e vai incluir o seu comentário. Bom, trechos da carta de Clemente de Roma. Ele diz: a igreja de Deus que vive como estrangeira em Roma, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto. Bom, assim que ele inicia a sua carta, né? É estrangeira em Roma porque eles estão vivendo um período de perseguição. E lá em Corinto também, porque fazia parte do Império Romano, né? Ele prossegue: irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram, uma após outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Bom, a carta, quem for ler essa carta com detalhes, e se você pesquisar na internet também você vai achar comentários sobre ela.
ela é escrita porque estaria havendo uma intriga, uma divisão, tá bom, entre obreiros, entre os cristãos em Corinto. Então a carta tem esse propósito de aconselhar os cristãos daquela igreja. Eu destaquei aí também no capítulo 44 dela, que é dividido em capítulo, versículos 1 e 2, que ela diz: nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instituíram aqueles de quem falávamos antes e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhe sucedessem no ministério. Nós está falando das pessoas que iriam suceder após a morte dos apóstolos. Como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro já haviam morrido, né? Está fazendo referência a eles. Também o capítulo 47, que ele diz: retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo, o que vos escreveu ele por primeiro no início da evangelização. Na verdade, divinamente inspirado, ele enviou a carta para vós a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já se formavam divisões entre vós. Olha só, irmãos. Então, ele está dizendo que o apóstolo Paulo escreveu, como nós conhecemos o conteúdo, a primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo critica a atitude deles, não, de dizerem que era de Paulo, de Pedro ou de Apolo, que isso não é correto. O apóstolo Paulo criticou. Bom, essa carta o apóstolo Paulo escreveu, eu não botei aí no livro, mas se vocês quiserem anotar, a carta aos Coríntios o apóstolo Paulo escreveu no ano 55 da era cristã. Ou seja, se aqui nós estamos próximos do ano 100, são 45 anos depois. 45 anos depois, a igreja continua com problema de divisão. Irmãos, eu vou até contar para vocês uma história que, para testemunho de vocês, e que é um aprendizado aqui na história da igreja, né? Quando jovem, mais ou menos em 1985, tá bom? Mais ou menos em 1985, vai fazer 40 anos em 2 anos, um tempo até próximo, né? Eu vi uma divisão numa igreja que, infelizmente, uma congregação da Assembleia de Deus, os obreiros se separaram do pastor, brigaram, usaram até palavrões, jogaram cadeira. Bom, depois se reconciliaram, quase 10 anos depois, mas foi algo que feriu tanto as pessoas. E há pouco tempo eu conversando com um irmão, ele falou assim: Levi, aquela congregação é problemática até hoje. Então, as pessoas que passam por uma dificuldade assim, elas têm que realmente orar, trabalhar muito, porque o inimigo conseguiu uma brecha. E o exemplo, o que a história conta sobre a igreja de Corinto, é que 45 anos depois que o apóstolo Paulo escreveu a carta, tá bom? Eles estavam envolvidos em divisões. Então, por isso, Clemente, ele cita exatamente o que ocorreu, que o apóstolo Paulo escreveu a carta. E que se vocês forem ler a carta, eu coloquei ela ali, são textos livres, né? Você está disponível na internet, texto escrito há 1900 anos, é um texto livre, então vocês podem ler, e é interessante. O comentário prossegue. Esse mesmo período, próximo do ano 100, esse mesmo período da história, foi descrito pelo historiador judeu cristão Hegesipo e citado por Eusébio de Cesareia. Esse Hegesipo, irmãos, a história diz que ele escreveu uma enciclopédia de 5 volumes sobre os Atos dos Apóstolos. E ele escreveu essa enciclopédia próximo do ano 180 da era cristã, 80 anos à frente desse período que nós estamos estudando, tá bom? Então, ele escreveu essa obra, só que essa obra se perdeu. É uma pena, né? Que seria muitos testemunhos assim riquíssimos, como esse testemunho de Clemente de Roma, né? Então, esse Hegesipo, essa obra dele se perdeu, mas Eusébio de Cesareia, que viveu cerca de
200 anos à frente do período que nós estamos estudando, ele diz que na época dele essa obra ainda existia. E ele então retirou um trecho, colocou no seu livro História Eclesiástica, que eu coloco aí para vocês agora. Então Eusébio de Cesareia diz: assim é, pois, que Hegesipo deixou-nos um monumento completíssimo de seu próprio pensamento nos 5 livros de memória que chegaram a nós. Olha, os 5 livros dessa coleção que ele escreveu. Então, segundo a história, era um judeu que se converteu ao cristianismo e escreveu essa obra, tá bom? Nele mostra como, realizando uma viagem a Roma, esteve em contato com muitos bispos e como de todos eles recebeu uma mesma doutrina. Será bom escutá-lo, depois que disse algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios, acrescentar o seguinte: e a igreja dos Coríntios, ele retratando o que Hegesipo falou, reproduzindo, e a igreja de Corinto permaneceu na reta doutrina até que Primo foi bispo de Corinto. Quando eu navegava para Roma, convivi com os coríntios e com eles passei muitos dias, durante os quais me reconfortei com a sua reta doutrina. E chegando a Roma, fiz uma sucessão até Aniceto, cujo diácono era Eleutério. A Aniceto sucedeu Sotero e a este Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade, as coisas estão tal como pregam a lei, os profetas e o Senhor. Então, esse historiador acaba deixando esse testemunho interessante para nós, que em termos de doutrina, nesse período, não havia heresias. As heresias vão começar a surgir agora. Vão começar a surgir a partir do 2º século da era cristã. E essas heresias, nós sabemos, elas surgem principalmente por conta exatamente desses pastores e bispos que eles se desviam e aceitam participar de culto ao demônio para não morrer. O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia também fala dessa epístola de Clemente. Ele diz: deste Clemente de Roma existe uma carta universalmente admitida, longa e admirável, que escreveu em nome da igreja de Roma a dos Coríntios, tendo como motivo uma sedição ocorrida em Corinto. Então ele diz, olha, uma sedição, ou seja, uma divisão. Sabemos que esta carta foi lida publicamente na Assembleia na maior parte das igrejas, não apenas antigamente, mas também em nossos dias. E Hegesipo, esse historiador judeu, que se converteu ao cristianismo, é testemunha suficiente de que no tempo indicado houve a sedição de Corinto, ou seja, realmente essa carta que ela teve o propósito de aconselhar aqueles que estavam envolvidos em uma divisão, tá bom? Uma sedição, tentar convencê-los a abandonar essa atitude, e procurar a união entre os irmãos. Pelo que ele descreve, doutrinariamente, eles eram unidos, não havia heresia nesse momento, não doutrinariamente. Mas, certamente, as questões administrativas de igreja, como pessoas dos dias de hoje, eles, às vezes, se divergem com o pastor e tem que sair para outra igreja, ou se é um pastor, abre outro ministério. Bom, continuando, a leitura diz: Eusébio de Cesareia, que viveu de 265 a 339 da era cristã, aponta Clemente como um dos possíveis autores da Epístola aos Hebreus, que é datado do ano 66 da era cristã. Clemente foi preso nos dias do imperador Trajano e encarcerado em Galípoli, na Turquia. Converteu muitos presos e acabou tendo uma pedra amarrada ao pescoço e jogado ao mar, no ano 101 da era cristã. O apóstolo João já havia sido morto, e Clemente era muito provavelmente a maior autoridade entre os cristãos, visto que servira como obreiro junto ao apóstolo Paulo.
e claro, nesse período, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né, as epístolas, o Evangelho, o Apocalipse, ele era recente, mas tinham muitas epístolas escritas por Paulo, por Tiago, todas elas já tinham sido escritas e já estavam sendo lidas nas igrejas. Então, vamos considerar o respeito pelo apóstolo Paulo e pelos seus escritos era muito grande. E ele, né, Clemente, como tinha trabalhado com Paulo, então ele tinha esse respeito ainda destacado de forma especial.